que será que muda na vida de uma mulher quando ela começa a viver escutando mais o seu desejo e deixando aquelas ansiedades ficarem um pouquinho mais silenciosas? É sobre isso que a gente vai falar hoje com a Clara Novaes. A Clara é jornalista, ela é criadora de conteúdo, folheã profissional das melhores dicas de carnaval do Brasil, não só falando sobre São Paulo e BH, que é de onde ela é, mas ela fala sobre dicas de carnaval pelo Brasil. E ela faz conteúdos muito interessantes sobre autoestima, sobre análises pessoais, né, investigações pessoais, relacionamentos e muito mais. Tô feliz que você tá aqui com a gente. Obrigada, Mari. Bem-vinda ao Clubinho da Libido. Não fiz a abertura, né, gente? Mas vocês já sabem que é a nossa mesa de bar terapêutica para falar sobre prazer e vários assuntos. Obrigada por estar aqui. É uma honra, tô super animada. Eu e a Mari, a gente tem várias trocas já, assim, então vai ser legal fazer isso pro público. Sim, também acho que com o tempo, né, eu tenho sentido... Não sei, se você não grava podcast ainda seu, né? Não, eu tenho vontade, mas eu ainda quero pensar um objetivo, sabe? Não só pegar o microfone por falar. Super, mas eu tenho achado uma coisa muito gostosa do podcast, que é ter tempo para desenvolver conversas e temas e reflexões e coisas que às vezes no Stories, no Reels, a gente tem que resumir muito, Total. né? Uma coisa complexa. Eu tenho gostado de sentir que as pessoas têm mais tempo para nos ouvir, a gente tem mais tempo para falar. Estou achando bem gostoso. Delícia. Mas, bom, pra gente começar nosso papo, que vai passar por vários lugares, né? Você é folheã profissional, fala muito de carnaval, tem uma super comunidade disputadíssima no WhatsApp. E a gente fala também sobre paquera no carnaval, né? Queria entrar um pouco nesse tema paqueras do carnaval, agora que o carnaval passou, mas antes disso eu te perguntar, como você acha que a gente poderia levar essa beleza, essa magia, essa libido que a gente se conecta no carnaval pro resto do ano? Então, eu acho que esse que é o desafio, né? Porque o carnaval a gente tem essa coisa da fantasia ali, de um momento único. Muitas vezes você tá numa cidade que não é a sua, né? Você tá viajando, as pessoas do redor você não conhece. Então, eu acho que acaba dando um desprendimento. E eu fico pensando que o que dificulta, ao meu ver, a paquera no cotidiano? E eu acho que isso me dificultava muito e eu acho que isso acontece com outras pessoas também. A gente pensa que qualquer pessoa que a gente vai flertar é um potencial amor da nossa vida. Sim. E talvez no carnaval não tenha essa pressão. E aí, muitas vezes, a gente acaba perdendo a diversão do flerte e a coisa desencanada. E só conhecer ali o momento presente. A gente pode não estar pensando, a gente não pensa racionalmente, é uma coisa inconsciente. Super. Mas tem uma coisa subjetiva ali, tipo assim, ainda mais quando a gente fica afim, porque é mais fácil pra querer uma pessoa que a gente não tá afim, né? Claro, opa. Aí se é um cara, uma menina que você olha e te dá um negócio, você trava porque você pensa que pode ser um amor da sua vida, pode ser seu próximo namorado, seu próximo parceiro. E aí no carnaval não tem essa pressão, é inconsciente. Então eu acho que é a gente conseguir exercitar mesmo, tipo, é uma decisão consciente de exercitar um pouco, relaxar, levar menos a sério a paquera. Né? Porque Sim. se der errado, no máximo vai acontecer o que já ia acontecer antes, que é vocês não terem nada. Vocês já não iam ter nada se não tivessem essa interação. Sim, super. Então é esse exercício de levar menos a sério a paquera. Sim, acho que no carnaval a gente leva tudo menos a sério, né? Isso é tão bom, É uma delícia. né? Tão gostoso. E tudo bem, não dá pra viver a energia do carnaval o ano inteiro, até porque esse ano até viralizou aquele negócio, né? Nojo de farra. Era isso que as pessoas falaram, eu estou com nojo de farra. Mas acho que tem uma coisa da paquera, me diz o que você acha. Mas que sinto que muitas vezes a gente vai já na expectativa do o que ele vai pensar de mim, o que ela vai pensar de mim. E eu sinto que o carnaval e o autoconhecimento, né, vão revertendo pra o que será que eu penso dele? O que será que eu penso dela? Você vai no encontro muito mais pra conhecer de verdade aquela pessoa e pra olhar, putz, será que eu acho que esse beijo vai ser bom? Será que eu tô achando aquela pessoa bonita? Né? Sendo que muitas vezes a gente entra a gente foi ensinada, né? Entrar pelo outro lado de tenho que ser bonita, tem que me achar bonita, as pessoas têm que achar que eu beijo bem, tem que achar que eu sou legal. Gente, ninguém tem que nada, né? É a coisa da performance, né? Eu acho que no carnaval cai um pouco esse teatro. Vocês estão ali, tá todo mundo suado, um sol torando, o glitter tá sempre derretido. Sim. E aí a gente desapega um pouco, será que eu tô gata, né? Porque às vezes você vai paquerar na balada, aí você fala pra amiga, né? Ai, amiga, eu tô bonita. Sim. No bloco, ninguém nunca perguntou isso, sabe? Não mesmo. A gente tá ali pra curtir. Eu acho que é esse desprendimento mesmo, que acho que muitas vezes falta, porque essa coisa do performar mesmo, isso que você falou, pega muito, né? Beijar bem, transar bem, ser interessante.
E na hora do carnaval a gente só quer dar um beijo. Eu acho que também tem a questão do beijo só. Não, Sim. não fica o ir depois. Às vezes a gente deixa de dar um beijo em alguém que pode ser um beijo gostoso, que pode render, porque a gente já tá pensando no depois. E o carnaval é sobre agora, sobre o momento Sim, presente. sim. Tem uma coisa que eu tenho falado muito sobre os dates, que é você ir pra curtir o date pra você. Assim, claro que é pra você criar conexão, mas acho que muitas vezes também a gente chega num date ou começa a conversar com uma pessoa num bar e fala: "Ai, não, não é o amor da minha vida, dá Aham. licença, não gostei, foi um date ruim". Né? E eu tenho falado muito como que a gente pode aproveitar, porque o carnaval, por exemplo, você tá lá, você tá na farra, você vê alguém que você gosta, você beija, você volta, você se diverte com as suas amigas, você pode ficar com aquela pessoa beijando mais, né? Você pode fazer várias coisas. E como que a gente pode transformar um date num ambiente de diversão, independentemente daquela pessoa ser o amor da tua vida ou não? Então eu tenho dado muito a dica de marca date num lugar que você já queria ir. Vai naquela exposição que você tá morrendo de vontade de ver, leva a pessoa junto, vai num bar que você quer conhecer. Ai, tudo bem, cheguei lá e a pessoa não parece ser tão interessante. Pergunta sobre umas coisas do trabalho da pessoa que talvez te ensinem algo novo, né? Tipo, como que a gente aproveita um date pra ser gostoso pra gente independentemente? Antes eu achava date uma tortura, assim. Eu acho que era muita pressão sobre mim mesma. Também muitas vezes eu acho que eu topava date com gente que eu não estava interessada, Sim, porque eu me culpava de não estar interessada na pessoa que se sim. interessou por mim. Então eu acho que essa dica de você ir pro date, já pensando que vai ser o momento de comer um negócio gostoso, de Aham. visitar um lugar legal, já tira a pressão. A companhia, se não tiver boa, no máximo você despista. Exatamente. Não, o que eu pensei é isso. Eu fiz algo que eu queria fazer. Ou eu Legal. aprendi uma coisa nova. Ou eu conversei com uma pessoa que é de uma outra bolha, que não me interessaria talvez conversar de novo, mas entendi um outro ponto de vista. E é legal quando tem mais coisa ao redor, porque muitas vezes, eu acho que isso acontece mais com mulher, acontece da gente ficar de entrevistadora, né? A gente pergunta, Sim. o cara dá uma palestra, depois fica aquele silêncio. Então, tendo um negocinho pra experimentar, uma coisinha pra ver, Super. já dá um assunto também, né? Super, super. Mas esse perfil até entrevistadora, sabe que isso foi uma coisa que eu quis fazer meio o inverso na minha vida. Porque muitas vezes eu tinha uns dates muito legais e eu vi até um vídeo que viralizou no Instagram também da menina falando isso. Claro que você tem dates muito legais. Você é muito legal. Você é interessada, você é interessante, você Eu vi tá esse fazendo vídeo. date, você viu? Fazendo date ser legal. E quando eu vi esse vídeo, eu falei, meu Deus, é verdade. Eu vou fazer um esforço mínimo a partir Aham. de hoje. E eu comecei a ir pros dates assim, não vou puxar papo. Se o cara ficar em silêncio, eu vou ficar em silêncio também. Comecei a fazer isso também. Você fez? Lógico. Então, Aí eu já fica aquele climão também, se é pra acabar, acaba. porque eu penso isso, eu sei puxar papo. Eu Aham. sei que eu sei. Deixa eu ver o que o outro sabe. Sabe? Que eu acho que foi isso que ano passado eu fiz muito, até conhecer o meu namorado, que é a pessoa que eu tenho a relação hoje. Eu tava saindo em muito date. E eu tava fazendo isso, sabe? Falando, deixa eu ver o que eu aprendo aqui, o que é legal, porque aí não me desmotivava. Sabe outra coisa que eu comecei a fazer que vai nessa linha também? Acho que já aconteceu algumas vezes. Eu, pelo medo de ser rejeitada, ficava achando sinais que talvez ele fosse me rejeitar pra eu rejeitar antes. E aí, acho que até um mecanismo assim de proteção, assim, desde tipo assim, mais bêbada, beijar alguém e depois sumir, aí eu não tinha nem consciência que eu fazia isso, até coisa em date, assim, eu acho que ele não tá mais afim, acho que ele quer terminar, aí você vai e faz antes. Eu comecei a falar, eu não vou facilitar pra homem. Se ele quiser me dispensar, ele vai ter que ser claro. Arrasou. Então, já aconteceu uma situação que eu cheguei a ir até a casa do cara, ele não tinha nem me beijado. Mas eu falei, ele não me dispensou? E não, né, não que eu achasse que tava muito bacana ali pra mim, tudo que eu tinha passado pra chegar até a casa dele. Mas eu queria ter a plena consciência, Super. foi um exercício, sabe? Eu vou fazer ele me dispensar. E aí eu cheguei até a casa dele, porque muitas vezes, tem vezes que, de fato, o cara, em vez de falar, ele fica, né, dando uma desviada. Mas eu acho que nós, mulheres, a gente fica muito nessa pressão de entender o que o homem quer. Sim. Desde ser pra ser atraente pra ele, pra ser agradável pra ele, até pra saber se é nossa hora de cair fora. A gente fica lendo os sinais pra atender a eles. E aí, às vezes você pode até não entender o que você quer. Que é um exercício difícil de autoconhecimento, de entender os próprios desejos. Mas só de parar de tentar adivinhar o que ele tá tentando fazer, isso já tira uma carga. Nossa, maravilhoso. Desde o que ele quer até o que ele não quer, deixa ele falar. Super. Vamos parar de tentar assumir, sabe? Quem é ouvinte assíduo aqui do Clubinho da Libido não aguenta mais eu dando esse exemplo, mas eu vou dar esse exemplo de novo. Dá.
que é o seguinte, no sexo, né, levando pro sexo, a gente faz muito isso também. A gente fica durante o sexo tentando adivinhar qual que o outro vai querer fazer, quando que o outro vai querer mudar de posição, e o exemplo que eu sempre dou é, no sexo oral, ao invés da gente estar lá deitada, aproveitando, ai, que delícia, Curtindo. ai, que coisa gostosa, a gente tá pensando, nossa, acho que ele vai cansar. Aham. Ai, acho que vai demorar muito pra eu gozar. Total. E ele vai cansar. Putz, será que é pra ele tá gostoso? Será que ele tá numa posição confortável? Será que eu devia oferecer de botar uma almofada no joelho dele? A gente, ao invés de prestar atenção no nosso prazer, tá prestando atenção no que o cara quer. E aí eu falo isso, eu falo, gente, o cara é adulto. Ele vai saber olhar pra você e falar, ai, Clara, peraí, vai um pouquinho mais pra dentro da cama. Ou ele vai Não saber... só ele é adulto, como geralmente o homem não tá tão preocupado com o Exato. nosso prazer. Exato. Os homens deles já são muito... Não precisa se preocupar, gente. Se tem uma coisa que o homem sabe fazer, é defender o que ele quer. Então, se ele tá fazendo aquilo ali, é muitas vezes mais pra ele se sentir o gostosão que tá te dando Exato. prazer, do que porque ele tá preocupado com você. Então não preocupa com ele, não. Preocupa com Não você. preocupa com ele, exatamente. Aproveita. Se você quiser que ele fique lá 20 minutos, meu amor, deixa ele lá. Quando ele cansar, ele vai levantar. Ele vai. Ele com certeza vai. Ele não vai pensar. Não vai passar dos limites dele pra te agradar. Exato. Como a gente faz. Uma pergunta, uma dica sua. Vamos supor que a pessoa que tá ouvindo aqui foi no carnaval, deu um beijo bom, acabou pensando naquela pessoa, entrando nessa de, ai, talvez seja o amor da minha vida, trocou o contato e não fez nada até agora. Ficou esperando a pessoa chamar. O que você falaria pra quem quer reativar algum contatinho de carnaval? Gente, essas horas, dando mole. Eu acho que é isso. De novo, nessa coisa do que o homem quer. A gente fica muitas vezes preocupada. Ele não veio falar comigo é porque ele não tá interessado. Você tá interessada? Vai atrás do que você quer. Você já tem o contato? Puxa assunto. Se é Instagram, responde um stories, vê como é que é a interação, né? Acho que a coisa do stories é porque às vezes o cara é mais low profile, né? Mas assim, se ele posta stories de vez ou outra, dá uma interagida ali, mas assim, não é foguinho nem coraçãozinho, não, que vocês sabem que isso é nada, né? Isso é migalha. Puxa um oi, puxa um assunto que dê pra sair dali. Eu acho que a principal coisa é parar de ficar pensando, será que ele me quer? Será que ele não tá interessado? E pensar no que você quer. Tira essa preocupação de... Porque a gente quer saber sobre o desejo do cara pra gente não correr o risco de ser rejeitado. Mas se a gente não arrisca, a gente não possibilita coisas. Sim. E se foi gostoso, né? O beijo foi bom, rolou um frissonzinho ali. Às vezes ele não te mandou mensagem, não é porque ele não gostou também. Vamos ser honestos. Ninguém é muito especial também, não. Carnaval, tava aí, todo mundo beijou. Às vezes rolou mais de um beijo legal. Às vezes rolou só o seu legal. Às vezes rolou 10 beijos legais. Sim. E pode ser que ele tenha saído com uma pessoa depois do carnaval que ele conheceu no carnaval. Pode ser que não. Tira um pouco dessa coisa de achar que uma pessoa que você vai sair e que vai ser gostoso, que vai ser interessante, é aquela pessoa que é pra ser pra você, Super. que é especial, que é única, que gostou tanto de mim, que tá aqui há um mês pensando em mim desde o carnaval. Às vezes foi só um beijo gostoso, ele pode não ter pensado em ter mais coisas, mas se você tá pensando, se você tá com saudade, se você quer viver aquilo ali de novo, vai atrás do que você quer. Manda uma mensagem. Assim, eu acho que o mais legal mesmo seria ter atitude mesmo, né? Dar uma de boba e só interagir no stories, não. Também acho. Manda um oi. Vocês já nos conheceram, já não pegaram contato? Fala aí onde você tá, o que você vai fazer no final de semana. Vai atrás de verdade do que você quer. Mas se você é um pouco mais tímida, você pode lá dar uma interagida nos stories, mas aí você vai cair naquela, porque aí você fala uma coisa mais ou menos, ele responde mais ou menos, Exato. Aí você fica morrendo de ansiedade que ele não te fez um convite. Então faz o convite de uma vez, dá um Ai, oi, super. pergunta como é que tá e convida o que você quiser fazer. Um programa interessante, né? Super, um programa interessante que você queira fazer. Nossa, perfeita. Acho que você arrasou. Sabe uma coisa que rola muito, que eu não sei se é uma coisa dos tempos atuais, ou se sempre foi assim? Essa coisa de, tipo assim, já conheci a pessoa, já tive a chance com ela, não tenho mais. Porque é isso, entendeu? Sim. As histórias não se encerram, não é ou vai ou racha. Às vezes você vai 3 vezes num date, o assunto morre, aí você fala, às vezes você fica lá ansiosa, ele não gostou de mim. A vida seguiu, outras coisas aconteceram, você também estava ocupada. Outro dia, o que aconteceu? Olha, essa história é engraçada. Fiquei afim do menino, sei lá, 15 anos atrás, e ele foi de intercâmbio. Aí voltou namorando e ficou namorando a vida inteira. Aí me mandou mensagem, 10 anos depois. Oi, lembra de mim? Terminei e tal. Tipo assim.
E a gente saiu e no fim não foi tão legal quanto da primeira vez. Ele é massa, tipo, uma pessoa que eu querida, Aham. mas não deu a liga, sabe? Sim. Mas eu achei legal, tipo, passou 15 anos. Sim. E o cara me mandou uma mensagem, a gente teve. O date foi legal, o papo é bom, a conversa foi boa. Saí com ele, conheci a galera dele. Tive momentos divertidos com uma pessoa que eu tinha um. Não era nem um carinho só, era uma coisa que ficou aquele se, sabe? Aham, E se? sei, super. A gente deu a chance pro e se e viu que não era pra ser mesmo, não. Aham. E foi ótimo, que a gente legal. tentou. Ai, adoro isso. Eu adoro essas coisas das pessoas que ficaram pra trás e olhar de novo. Às vezes você vai ver que realmente não era tão bom quanto na tua imaginação. Ou é uma coisa que era daquele momento e Exato. agora já não funciona mais. Exato. Mas também tem histórias de. Meu tio, por exemplo, hoje em dia é casado com uma namorada da adolescência, que ele casou com a minha tia no meio do caminho, divorciou. E anos depois voltou com a namorada da adolescência. Que legal. Então, assim, as histórias vão e vão. É lógico, né, gente? Tem gente que não merece outra chance, não. Que já magoou a gente demais, fez coisas muito sérias. Ah, sim. Aí não é disso que a gente tá falando. Não. A gente tá falando é daquelas histórias que ficam pelo caminho. Pode ser um ex, mas assim, um paquera que a gente não investiu tanto, que ficou uma vez, ficou 3 vezes. Teve um casinho ali, mas a pessoa acabou arrumando outro namorado. E vida que segue, gente. Vamos renovando. Eu lembrei também quando você falava, aquela música do Gabriel Pensador que virou trend no TikTok. Qual? Letra A, vamos começar. Ele quer sair com alguém no date, Ah. aí ele vai ligando pra todas as mulheres da agenda Nossa. dele. Que era uma coisa que, tipo, pensando agora que eu falei que eu não sei se essa coisa de reativar, que não tem mais, acho que era uma coisa normal antigamente, de você ligar para as pessoas da sua agenda, porque não Sim. tinha rede social nem Sim. nada. Eu É acho que a gente tá verdade. descartando muitos flertes. A gente pode retomar pessoas aí do caminho. Ai, é tão gostoso. E flertar é um negócio tão gostoso. Eu acho que é tão, sabe, energia trocada e gostosa, e libidinosa. E o que eu ia trazer também é que eu acho que às vezes a gente se prende, né, na hora de mandar uma mensagem, ou de flertar, ou de paquerar, com esse medo da rejeição. E a gente esquece que, com certeza, você já ficou com alguém que é interessante, legal, bonito, mas que você não quis sair de novo. Ou que por algum motivo você nem quis ficar. Um amigo teu que te acha linda, interessante, maravilhosa, e você acha ele uma ótima pessoa, mas você não quis ficar. Isso invalida o valor dessa pessoa? Não. É. Por que a gente acha que isso invalida o nosso? Sabe? Tem tantas vezes, gente, que um flerte não é correspondido porque a pessoa tá enrolada em outra coisa. Teve uma vez que eu fiquei puta com o cara, puta, assim, que eu achei que ele super me enrolou. O cara que eu fiquei umas vezes, eu senti que super me enrolou e que me tratou meio mal. Não me tratou mal nada, ele só não me deu a atenção que eu tava querendo. Aham. Cara, ele depois veio me falar que tava mudando de cidade. Aham. Sabe? Que ele não tinha trazido isso nos dates porque ele falou, acho que não cabia eu ficar te contando que eu tô pensando em mudar de cidade. Ele Aham. tava idealizando uma mudança, vendo se ia dar certo. O cara não tava na minha mesmo. A mulher dos olhos dele era outra naquele momento, era uma outra cidade. Sabe? E a gente às vezes fica achando que somos nós, que somos não interessantes ou feias. Sendo que, gente, um match depende de tanta coisa. Tanto contexto. E é essa coisa né? do ou vai ou racha, tipo assim, É. é essa coisa da metade da laranja, que a gente acha que a pessoa vai bater o olho e achar que a gente é imperdível. Me encantei por essa mulher, é tudo que eu quero, não posso mais viver sem ela. Gente, isso não existe. Relacionamento, amor é escolha. E aí é isso, entre essas 500 mil coisas do desejo, né, do que você tá vivendo, pra onde você tá olhando. E às vezes você pode ser a mulher mais interessante, o cara pode te achar interessante e ele não tá afim de uma relação, ele realmente tá afim de outras coisas, tá focada na mudança. Super. Mas é isso, é essa coisa do bater o olho e me amou. Vou contar uma história também que é boa, que tem a ver Conta, com por isso. favor. Carnaval agora, fiquei com um menino, É. fiquei com várias pessoas. Aham. E aí, esse menino eu fiquei mais de um dia. E um dia eu vi ele ficando com uma pessoa no rolê, carnaval. Aham. Fiquei com ciúmes. Nossa, gente, ridículo. Ciúme de ficante de carnaval. Aí depois eu descobri que ele tinha paquerado minha amiga antes de me paquerar. E eu tava já mais alteradinha. Eu fiquei com ciúmes, que eu fiquei com uma vergonha, porque eu fiquei meio, tipo, nervosinha, assim, sabe? Tipo assim, uma amiga minha... Acontece. Não, e é uma coisa meio que, tipo assim, nossa, ele não... Não fui eu a pessoa que ele ficou afim antes, ele ficou afim... Sendo que eu beijei um amigo dele, que eu não sabia que era amigo dele. Tipo assim, eu beijei ele, beijei um amigo, e aí eu fiquei sabendo que ele beijou que ele paquerou uma amiga minha, que eles nem ficaram, antes dele me conhecer, e me deu uns ciúmes, que tudo bem, não vou me penalizar, a gente é humano, a gente sente as coisas, a gente... Nananã, mas depois eu fui tentar entender de onde veio, e vem dessa fantasia, que se a pessoa, pra ela tá afim da gente,
ela tem que achar que a gente é única, que a Sim. gente é especial, que bateu o olho e encantou. E é isso, gente. As pessoas estão aí no mundo, conhecendo várias pessoas de fato. Elas podem se apaixonar por mais de uma ao mesmo tempo. Elas podem se apaixonar por você e não querer ficar com você. Elas podem te achar incrível e não querer ficar com você. São 500 mil fatores. Sim. Mas o mais importante é desapegar dessa ideia que a pessoa que você vai conhecer, que você vai desenvolver alguma coisa, vai ser aquele match instantâneo. Super. E que vai sumir todo o resto do mundo, sabe? Não é assim, gente. A gente tem que. Às vezes pode acontecer de duas pessoas baterem o olho, vocês varem uma com a outra e estarem no mesmo momento de querer um relacionamento, elas, né? Estão as duas pessoas na mesma página, e elas vão aí contam essa narrativa de filme de Hollywood. Pode acontecer, mas não é porque o sentimento delas é diferente ou é especial, mágico e é o que é o amor de verdade. O amor se dá nos encontros, né? Nas Total. trocas e nas tentativas. Total, adorei essa história e até me lembrou isso que você falou no final. Essa fantasia que a gente tem, né, de que foi o encontro perfeito, os dois no mesmo timing, ela pode ser desmontada ao longo do relacionamento, porque a minha foi. Porque o que aconteceu? Quando eu conheci meu namorado, nossa, pra mim, nosso primeiro date foi realmente muito bom. Inclusive, eu já falei em algum episódio que o combo ir num barzinho que você gosta e depois ir num lugar que tenha uma sinuca ou uma música é muito bom, porque tira vocês da mesa, vocês ficam de pé, o corpo fica mais próximo. Eu já dei a letra de um bom primeiro Cheia date das no outro dicas. episódio. Mas foi o que a gente fez, foi muito bom esse date. E, sei lá, um mês atrás, poucas semanas atrás, a gente tava conversando sobre um vídeo que eu vi. Olha que interessante. A menina falava que tem pessoas que beijam e vão, quando elas vão beijar na boca, elas miram no lábio de baixo. E tem pessoas que miram no lábio de cima. E que geralmente, quando um beijo não encaixa, é porque as duas pessoas estavam mirando no mesmo lábio. E aí eu tava vendo esse vídeo aqui em casa, daí eu olhei pro meu namorado e falei, Nicolas, vem aqui um minuto. Vem aqui me dar um beijo pra eu testar um negócio. E eu vi que realmente a gente mira em lábios diferentes, por isso que o beijo encaixa. E aí eu compartilhei isso com ele, falei, nossa, vi esse vídeo do beijo, vamos tentar beijar o outro lábio pra gente ver como é que fica. Ficamos morrendo de rir aqui em casa. E nisso ele me falou assim, mas quando a gente se beijou a primeira vez, acho que também não super encaixou, né? E eu fiz assim, ó. Quê? Como assim não super encaixou? Porque na minha fantasia, eu não lembrava disso. Na minha fantasia, o beijo tinha sido de Fogos. primeira. E eu fiquei, claro, eu fiquei puta com ele. Eu chorei no banheiro esse dia. Porque desvalidou tudo que vocês estão vivendo esse tempo todo, né? Exatamente. Não Imagina, vale vou mais. jogar minha relação inteira no lixo. Mas é pra gente ver como você trouxe esse relato do ciúme, e eu vou trazer esse outro, de como é difícil lidar com a quebra da nossa fantasia. De que é tudo, tipo assim... De que a gente é perfeita Não, e... bateu o olho, gamou e agora foi. Não é assim, gente. Não é. E eu falei pro Nicolas, você desmontou a minha fantasia. Eu tô chateadíssima. Ele falou, Mari, mas assim, não. Eu falei, não interessa. Assim, eu fiquei puta no Provavelmente dia. ele que teve que fazer o esforço de ir pro outro lado, né? Enorme. Ele que mudou o Sei lado. lá, provavelmente, eu nem lembro. Ele Você que tava se lá encaixou. embalada, né, amiga? Eu tava fazendo o meu, como eu disse pra vocês. Eu tava fazendo ser bom pra mim. Isso aí. Ele que se virou ali no beijo. Mas foi muito chocante pra mim, sabe? Ter essa quebra dessa fantasia da nossa onipresença. E também fica isso de conselho também. Porque às vezes a gente beija e o beijo não encaixa, a gente fala, o beijo não encaixou, e a gente já cisma. Lógico, se o beijo não tá bom, não vai inventar de transar. Exato. Porque o negócio não tá aceso. Exato. Mas o beijo também é uma coisa que a gente consegue evoluir com a intimidade. Eu também. Eu tive um relacionamento que o primeiro beijo a gente beijou, foi gostosinho. E aí eu falei, acho que Sim. acho que dá. E depois, gente, mais pra frente, eu não queria parar de beijar, porque virou meu beijo favorito. Então tem coisas que vão fazendo ajustes, a gente vai com a intimidade também, vai ficando Super. tudo mais gostoso. Então essa coisa, que eu acho que é a coisa que eu vou bater na tecla nesse episódio, que é desapegar do vai ou racha. Porque é isso, o beijo deu Maravilha. errado, o beijo não foi bom, não quero mais. Atrasou 5 minutos, não quero mais. Ele não me amou de primeira, não quero mais. E eu Super. acho que no carnaval tem essa coisa de ser o presente e de não ficar entrando em tantas coisas. Então a gente se joga mais. E no resto do ano a gente fica pondo os limites demais com medo pra tentar se proteger, sabe? Nossa, adorei o que você falou, adorei. Bom, e aí seguindo nesse tema de o que fazemos com o desejo do outro, o que fazemos com o nosso desejo, queria conversar um pouco sobre o seu processo de análise. Você fala sobre psicanálise de uma maneira descomplicada no teu Instagram, né? Não é seu tema focal, mas você traz
algumas reflexões que você tem na sua análise. Queria entrar um pouco nisso, assim, entender como ou se o seu processo de análise mudou a forma como você se relaciona. Mudou tudo! Ai, que bom! Mudou tudo! Mudou minha vida. Então, acho que foram duas coisas, né? Teve o processo de análise, e eu fiz um curso que não é de formação, não sou psicanalista, Sim. mas eu fiz um curso de 2 anos de psicanálise também, que eu já estava em análise há uns anos, e também deu uma reviravolta aqui na minha cabeça. Mas então, eu acho que é muito essa coisa, né? Da gente entender os nossos desejos. É uma coisa abstrata de. Quando a gente fala, ai, meus desejos, não sei o quê, a gente pensa que é assim, né? Por exemplo, eu quero encontrar um parceiro pra vida. Sim, né? Essa é Sim. uma vontade consciente que eu tenho. Mas às vezes a gente tem desejos que a gente não se dá conta. E eles perturbam a gente, né? Eles fazem a gente ter atitudes que a gente não sabe que tem, porque a gente não tá consciente deles, só que eles querem ser realizados. E aí, fica uma complexidade maluca ali, e a psicanálise ajuda a trazer esses desejos para a consciência, de certa maneira, e a partir disso a gente consegue ter mais consciência das nossas atitudes. Sim. Pra gente, de fato, conseguir realizar esse desejo, conseguir realizar. Porque, enfim, simplificando é Sim. isso. Eu sou uma pessoa romântica, sempre quis um parceiro e tudo mais. Não é uma coisa que é o foco da minha vida, mas tenho vontade de ter um parceiro. Eu não tive ainda muita sorte nos relacionamentos que eu entrei. Quando eu era mais nova, tinha essa coisa de. Eu acho que eu sempre quis um namorado, só que eu não bancava pra mim que eu queria um namorado. Pronto. E aí, e eu acho que eu queria mentir pra mim e pras pessoas que eu conhecia que eu só tava curtindo a vida. Era só isso. E aí, eu não me permitia conhecer ninguém. Eu não lembrava os nomes dos homens que eu ficava. Eu não odiava conversar em festa. Eu falava, eu quero beijar, e o cara quer conversar. Tipo, como é que eu vou conhecer alguém pra namorar se eu só quero beijar? Tipo assim, sabe? Claro. Não lembro o nome. Beijo e depois, com medo de ser rejeitada, eu mesma saio. Aí ninguém pega meu telefone. Porque eu mesma saía de perto. Então, como eu não bancava que eu queria um namorado, eu era muito descolada, desprendida, não tô nem aí pra ninguém. Na esperança de que rolasse essa magia que a gente comentou. E aí eu nunca mais desgrudasse de ninguém igual um filme. Eu não dava chance pra conhecer ninguém. E aí, no meu processo de análise, foi importante eu entender que eu busco um parceiro pra minha vida. Super. E aí, depois disso, eu consegui olhar com mais atenção para as pessoas que eu conheço. Eu consegui beijar pessoas, mesmo na paquera na festa. Eu consegui escolher pessoas com intenção, sabe? Puxar assunto, lembrar o nome, ouvir a pessoa, reparar na pessoa. Porque que rolava muito antes também? Eu cismava com alguém, e aí não importava o que a pessoa fizesse, eu continuava meio apaixonada, tipo, achando que o problema era eu, que eu tinha que fazer alguma coisa pra pessoa me tratar melhor. E aí, com a análise e com esse entendimento de que eu busco um parceiro que, num relacionamento saudável, né? Que tenha escuta, que me permita ser uma mulher livre e tantas outras coisas, me permitiu também parar de topar qualquer coisa só porque eu tinha sentido aquele quentinho especial no coração. Então, enfim, foram várias coisas que a análise fez, mas eu acho que essas duas marcaram. Tanto de eu conseguir ficar mais atenta às pessoas que eu conheço, para quem sabe uma delas me interesse e vire um parceiro no futuro, quanto de não ficar tolerando relacionamentos conturbados, complexos, tóxicos, só porque eu tinha sentido um calor gostoso diferente por aquela pessoa. E aí, já que eu senti aquilo, que é tão raro, eu tinha que, né, vou fazer isso aqui funcionar. Então, é o entendimento de, tipo assim, o que eu busco pra minha vida, né, é que a gente vai fazer uma listinha e vai chegar alguém e o príncipe encantado que a gente desenhou, né? Mas a gente quer uma pessoa que tenha troca, Sim. que te escute, não seja um machão que queira sufocar sua liberdade. Tem certas coisas que a gente tem que ficar atenta. Muitas vezes eu ficava muito ansiosa quando o cara começava a me tratar diferente. Em vez de eu pensar assim, nossa, o jeito que ele está me tratando não me agrada, eu não quero mais ele. Eu ficava pensando, nossa, o que eu tenho que fazer Claro. pra ele me tratar Nossa. melhor? Porque ele tá me tratando assim, porque eu não fui digna de ser tratada bem por ele. E aí eu entender quem sou eu, o que eu quero, que eu sou massa, que eu não sou ansiosa. Na verdade, quem me deixa ansiosa, quem me deixava ansiosa, eram essas pessoas que cada hora me tratavam de um jeito. E essa minha necessidade de tentar antecipar o desejo do cara. Então, eu parar de olhar tanto pros desejos do cara e olhar os meus,
Permite eu conhecer mais gente e sair mais rápido de furada, sem duvidar de quem eu sou. Nossa, isso é maravilhoso. Amei. Amei esse resumo. Acho que uma das coisas que você traz, eu me identifico muito, assim, que eu acho que a análise me ajudou a falar em voz alta pra mim mesma alguns dos meus desejos, entender que tá tudo bem desejá-los. Por exemplo, o Sim. meu desejo de ter uma família, que é até algo que eu quero que a gente converse, assim. Foi algo que, na análise, eu consegui ter coragem de falar: sim, eu quero alguém que vai ser pai dos meus filhos. Uhum. Sabe? Não precisa. Eu até pensava na época, eu falava, não precisa ser pai biológico se eu não quiser ter filho da maneira biológica, que é o que eu quero, mas nunca sei o que vai acontecer, né? Mas eu falava, eu quero alguém pra dividir isso. E eu cheguei num ponto com a questão da maternidade, por exemplo, que foi tão interessante na análise de eu entender que era realmente o que eu desejava, que chegou um momento que isso virava uma chavinha pra mim de eu vou ser mãe com parceiro ou sem parceiro. Eu já pensava também, no futuro se precisar, posso botar embrião. Eu tive uma amiga que teve filha sozinha, então ela não tem parceiro nem parceira e ela decidiu ter a bebê. Então eu fiquei muito inspirada por essa história. E aí foi muito legal, porque quando eu ia pros meus encontros, isso acabava, e vai contradizer o que a gente falou um tempo atrás, acabou virando um vai ou racha pra mim. Porque quando eu já tava com os dates mais encaminhados, né, se, sei lá, teve um cara que eu saí que fez um comentário desse falando, nossa, nunca teria filho, eu odeio criança. Naquele Mas aí é momento um eu vai olhei ou e falei, racha mesmo, porque é uma exato. coisa que você sabe que é importante Sim. na relação que você busca. Exato, mas acho que a análise me ajudou a assumir que tá tudo bem colocar alguns desses meus desejos em mais evidência. E não tipo, tudo bem, se o cara não quiser ter filho, eu vou vendo aqui se eu quero. Mas eu acho que isso é uma coisa comum da nossa geração, porque é um movimento que eu também fazia. Eu falava, ai, meu desejo de ser mãe tá bloqueado pelo desejo de ter um parceiro. Talvez quando eu conhecer alguém legal, eu desbloqueie o desejo de ser mãe. Porque eu não conseguia bancar o desejo de ser mãe. Uhum. Porque, pô, eu sou feminista, entendeu? Eu sou, sou de Exato. BH, moro há 11 anos sozinha aqui em São Paulo, me virando. E aí eu vou querer casar e ter filhos? É isso que eu quero pra minha vida? Quero várias coisas, várias coisas. Inclusive casar e ter filhos. E qual que é o problema de querer isso? Total. E aí eu acho que também tenho medo, junto não só do julgamento, nosso julgamento, como um medo de não conseguir. E aí você banca que você quer marido e filhos e você não consegue, aí você vira uma tadinha, uma coitada, uma fracassada. Só que o ponto, gente, que eu acho que é a magia da psicanálise, que eu acho não, que é a magia da psicanálise, não é que você vai ou não conseguir. É você entendendo o que você quer, o que você busca pra sua vida, o que te move, né? Porque, querendo ou não, os nossos desejos, mesmo que a gente não escute eles nos movem Sim. de formas tortas. Sim. Então, com a psicanálise, a gente consegue ser movida pelo desejo com mais consciência pra quem sabe conseguir realizá-lo. E de forma mais autêntica, né? De uma forma que faça sentido pra você. Super. E aí é isso. Eu também. Eu fui. A gente vai entrar nesse assunto, mas eu já vou furar aqui que tem a ver. Eu congelei meus ovos recentemente. E quando eu comecei a congelar, eu falava, eu vou congelar porque vai que eu decido ser mãe no futuro. Eu ainda não sei se eu quero ser mãe. Aí eu fui ver que eu fiz um vídeo disso em novembro, nós estamos agora em março. Eu falei, gente, eu tô maluca, eu quero ser mãe, quero muito ser mãe. Por que eu falava isso? Porque não é que a gente mente consciente, assim, né? O negócio do desejo, como é que ele é complexo. Não é que você pensa assim, quero muito ser mãe, mas eu não posso admitir que eu quero ser mãe. Não é um pensamento racional. Claro. É uma energia que fica pulsando em você. Só que a gente só lida com os bloqueios. Então, o que eu ouvia de mim mesma era que talvez queira ser mãe dependendo do parceiro. E eu entender que eu quero ser mãe, acima de tudo, muda tudo. Porque no fim, gente, mulheres, nós seremos mães. Se vai ser com um parceiro ou não, não sabemos. Exato. Por mais que parta de um casal, Exato. depois o filho é nosso. Então eu acho que a gente entender que ser mãe é uma coisa importante pra gente, independentemente do casal, é importante. Porque é uma coisa que a gente vai ter que lidar pro resto da vida. E a gente não pode depois falar assim, poxa, mas eu quis porque ele queria ter. Eu tive pra agradar ele, né? Eu tive porque era com ele. Porque essa dor vai ficar. Então é o tipo de coisa que você entende. Eu quero pra mim, prefiro que seja com um parceiro, acho que vai ser mais fácil, vai ser melhor. Mas depois, se acontecer de não ser com um parceiro, você já tinha consciência que era uma coisa que você queria pra você. Então a dor fica até menor, sabe? Concordo muito. E aí eu queria voltar no ponto que você falou do vai ou racha do filho. Que é tão importante a gente entender essas coisas do que a gente busca pra nossa vida. Porque a mulher fica nessa coisa do romantismo. E aí de ficar com um cara que não quer ser pai, você quer ser mãe. Que não gosta de carnaval, você gosta de carnaval. Enfim, e no fim a gente acaba se adequando à vida do homem. Super. Acontece muito.
Os dois são festeiros. Aí na hora que entra no relacionamento, a mulher faz rolê só com o namorado ou os dois ficam em casa. Ou o namorado vai com os amigos, mas ela não vai com as amigas. Sim. Sabe? Tem várias coisas que vão acontecendo. Então a gente entender o que a gente quer facilita a gente conhecer pessoas que permitam a gente ser a gente mesmo. Que a gente não precisa. Lógico que a gente, né, faz parte da relação, a gente se perder um pouco no outro, dar uma fundida ali, ter uma coisa um pouco assim. Mas a gente se conhecer e saber o que a gente quer faz a gente encontrar pessoas que não exijam tanto que a gente se transforme pra ficar na relação. Super. E eu acho que você fez um vídeo recentemente também muito bom. Gente, a Clara faz vídeos maravilhosos. Assisto todos até o fim, sou fã. Você fez um vídeo muito bom recentemente sobre que você coloca a filhinha de papai, né? Sobre o seu pai ser um cara super social que vai nos botecos e porque quando você fala que você quer continuar saindo com seus amigos, continuar indo nos botecos, as pessoas vêm falar, então você não quer um relacionamento. Né? Eu achei tão legal quando você falou isso. E aí o que eu pensei a partir desse teu vídeo é um puxão de orelha pra algumas pessoas que eu conheço e pra mim mesma, que já fiz isso, não faço mais, que bom, mas já fiz muito isso, que é, chega o final de semana, uma amiga sua te chama, né? Ai, Clara, vamos em tal exposição, ou vamos fazer um negócio, e você fala, pera, eu tô esperando pra ver que dia que o fulano vai querer encontrar. Isso acontece muito! Muito! E eu escuto demais isso, assim, perto de mim. De, ai, calma que eu vou ver quando que eu vou encontrar tal pessoa. E assim, tudo bem você querer encontrar tal pessoa no final de semana, isso ser uma prioridade. Na minha vida também é, porque o meu namorado trabalha muito durante a semana. A gente não consegue se encontrar durante a semana com qualidade. Então, sim, final de semana eu quero ficar com ele. Mas isso não impede de, por exemplo, que é sexta-feira, quero ver minhas amigas. A gente marcou um happy hour. Fui lá e falei, Nico, sexta-noite marquei um happy hour com as minhas amigas. A gente se encontra pra dormir, acabou. Sabe, certas coisas podem ser comunicadas. A gente pode nós mesmas bolar no final de semana e se relacionar com uma pessoa que vai entender. Isso é muito comum mesmo, especialmente no começo, né? É. E o que eu acho que acontece muito no namoro, eu já vi acontecer na minha frente, e inclusive era um casal lésbico, minha amiga combinava de sair comigo. Não, ela perguntava, o que você vai fazer hoje? Aí eu falava. Eu não ia nem chamar, porque ela tava numa fase muito da namorada. Aí eu falava, o que eu ia fazer? Então eu vou com você. Aí a namorada chegava e falava, hoje tem churrasco eu não sei onde. Aí minha amiga, tá bom. Ela nem falava, a Clara vai fazer tal programa, vai ser legal também, você não topa? Porque a nossa preocupação de agradar o outro, de atender o outro é tão grande que tudo some. E aí, gente, a gente vai se perdendo. A gente perde nossos amigos, a gente perde a gente. É gostoso estar com quem a gente ama. É gostoso. Mas fica mais gostoso ainda quando você sabe quem você é e você não abre mão de você. Que não é pra ficar brigando, rinha de quem manda mais, quem faz o quê. É só pra você não deixar tudo do jeito só do outro. Porque, spoiler, mesmo que você faça tudo do jeito que a pessoa quer, não é isso que vai garantir que essa pessoa vai ficar com você. Na hora que você já tiver abrido mão de hobbies, de relações que você tinha legais, de amigas, de coisas que você gostava de fazer. Quantas vezes a gente vê relatos de mulheres que falam assim, nossa, eu tô precisando me reconectar comigo, porque eu tava casada, eu já não sei quem eu sou. Sabe? Sim. É lógico que na relação a dois a gente faz muita coisa junto, mas a gente pode fazer, inclusive, coisas junto que tenham mais a ver com você. Não só a ver com o que ele gosta, sabe? Exato. Bom, e já que a gente tá conversando sobre como a gente gostaria de levar relações, né? Sobre o desejo do outro, o nosso desejo, você trouxe do congelamento de óvulos, queria entrar um pouco nisso. Acho que a análise ajuda muito a gente a ver o que a gente deseja e também a ver o que a gente quer viver, né? Enquanto futuro. Então, a gente vai entrar agora nesse tema de decisões, futuro, projetos de vida. E você trouxe de uma forma muito sincera no seu Instagram essa questão do congelamento de óvulos. Quando que você decidiu fazer? Foi uma decisão? Foi uma coisa que você veio construindo? O que você tem pensado disso? Então, eu tinha muita resistência em fazer, na verdade. Porque quando eu fiz 30 anos, eu recebi uma ampulheta em casa, sou jornalista, e veio um press kit de um laboratório. Que era, seu tempo está passando. Mentira. Você que acredita? Violento. Porque muitas empresas têm essa coisa de 30 congelou, tem que fazer 30 anos, já tá na hora. Aí eu lembro que tem uma ginecologista que volta e meia eu vou lá em BH, ótima médica, mas ela tem um pouco menos de tato para assuntos sensíveis. E aí ela falou assim, 30 anos, daqui a pouco tem que congelar. E aí ficou essa coisa de você tem que congelar, e eu fiquei com um bode. Falei, não vou congelar. Tipo assim, estão me mandando? Não vou congelar. Só que aí eu vou fazer 35 anos esse ano, tô com 34 e tava no relacionamento ano passado.
foi alguns meses só, mas quando a gente terminou, e ele falava que não sabia se queria ter filho. Nessa época eu ainda não bancava o meu desejo de ser mãe. Aí eu falava, tudo bem, não, se ele não quiser, não vai ser um problema. E no fundo pensando assim, né? Espero que ele mude de ideia, porque é isso que muita mulher faz. Então, quando o cara falar Nossa. que não quer ter filho, não fica na esperança não, Sim, viu? eu também já tive isso na minha vida, sim. Mas é uma coisa que você mal pensa, né? Que você fica assim, não, 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 também por mim, não vou ter filho. E aí, na hora que a gente terminou, uma amiga minha falou, não, eu vou congelar. Porque eu quero muito ser mãe, eu acho que é uma experiência incrível, e eu tenho muita vontade de ser mãe. Então, com certeza, eu vou congelar, para no futuro, quem sabe eu ter essa alternativa a mais, né, do congelamento. E aí eu falei, gente, eu tô aqui fingindo que eu não faço tanta questão de ser mãe, mas, querendo ou não, eu tô achando que essa coisa da idade tá me perturbando, né? Sim. 35 anos os óvulos começam a perder um pouco da saúde. E aí, tô num momento bom financeiro, tinha condições de fazer e resolvi congelar. E aí, durante o processo, porque eu tive que. Eu fiz uma primeira consulta, aí eu descobri que minha reserva é baixa, então todo mês. Eu não vou dar toda a aula técnica, não, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui por horas. Aham, aham. Mas a gente tem um número de folículos por mês que ficam disponíveis. E quando a sua reserva de óvulos é baixa, o corpo é muito inteligente. Então ele põe poucos folículos disponíveis. E um deles vira óvulo. E aí o congelamento, ele matura esses outros folículos. Então geralmente a gente descarta esses folículos. O que o congelamento faz é maturar a maioria deles para você conseguir congelar vários. E aí, eu descobri que eu tinha uma reserva baixa, então todo mês eu tinha pouco. Então eu e minha médica, a gente decidiu fazer o acompanhamento para ver se teria algum mês que eu teria mais folículos disponíveis e mais chances de congelar mais óvulos. Então eu passei um período de acompanhamento. Às vezes tem gente que só vai e já congela no próprio mês. Nesse processo, eu fui entendendo que eu queria muito ser mãe, quando eu descobri que minha reserva era baixa. Sofri, falei, não vou conseguir ser mãe, não sei o quê. Quando, na verdade, que eu acho que é muito importante falar isso, gente, todo mês a gente tem uma chance de ser mãe, porque a gente tem um óvulo todo mês. Sim. Então, se você tem 2 folículos por mês ou tem 20 por mês, naturalmente você tem uma chance. Então, o que acontece muitas vezes, as mulheres vão começar a pesquisar sobre congelamento, fazem o exame antimuleriano, vê que o negócio é baixo e acham que é um destino, que não tem muitos óvulos. Então, muitas vezes, as questões do congelamento vão criando angústias nas mulheres. E muitas culpas, eu muitas acho. culpas, E a gente fica tentando ter controle sobre a coisa. Então, surgiu essa decisão. Eu consegui bancar o desejo de ser mãe. De entender essa coisa que eu falei antes, que é uma coisa que eu quero pra mim. Melhor que venha de uma relação de amor, que tenha alguém pra dividir comigo essa bronca, mas é uma coisa que eu quero pra mim. Sim. E pra eu conseguir assumir isso, eu tive que encarar isso. Então, o processo do congelamento de óvulos me escancarou isso, sabe? Porque na hora que eu descobri que eu tinha poucos folículos, eu podia ter pensado o quê? Então eu nem quero tanto ser mãe. Vou ter todo esse trabalho, talvez eu tenha que fazer um segundo congelamento pra ter mais chances. Eu vou parar por aqui. Sim. Só que eu fiquei triste. Então isso me revelou que pra mim era uma coisa importante, assim, que eu tava deixando ali meio escondida, sabe? Super. E aí, acho que é uma coisa que é importante falar, o congelamento de óvulos, ele não garante que você vai ter um bebê. Você congela alguns óvulos, porque quando a gente tá mais velha, a saúde dos óvulos piora um pouquinho. E aí, muitas vezes, a gente tem dificuldade de engravidar, porque os óvulos mais velhos não estão conseguindo engatar ali. Então, você congelando óvulos mais nova, você tem mais uma chance, que são óvulos mais novos, que podem ser fecundados. Mas, aí durante o processo, a gente lida com várias taxas. Você vai congelar X óvulos, você vai ter X% de chance de ter um bebê. Aí é 60%, 50%, 80%. Gente, não passa de 85%. Não tem 99% de chance de ter um bebê. Não existe isso. O meio mais eficaz de ter filho ainda é natural. Então, eu acho importante falar essas coisas, porque com essa coisa que tem o congelamento hoje em dia, as mulheres sentem a necessidade de congelar para garantir um filho no futuro, sabe? Eu vou congelar porque no futuro eu vou ter essa reserva, então eu vou ter paz para ter um filho depois. E aí, sim, é muito legal que exista o congelamento, que seja mais uma opção para as mulheres, que possibilite um pouco mais de tranquilidade, sim, porque querendo ou não, ainda tem mais uma coisa ali que vai ampliar suas possibilidades de ser mãe no futuro. Mas a gente também tem que entender que o congelamento não é a solução. Claro. E que é um processo que você tem que bancar tendo muita certeza do que você quer. Eu já ouvi de gente, eu não quero ser mãe, mas tenho medo de me arrepender. Talvez eu congele. Não acho que é o caso, sabe? A gente também tem que aprender que o não desejo é um desejo.
Sim. E que o congelamento é dinheiro, é hormônio no seu corpo. Teve seguidora minha que fez o congelamento 6 vezes para conseguir juntar 17 ovos, para talvez ter 2 filhos por FIV. Então a gente acaba entrando numa coisa que a gente fica querendo ter muito controle total da situação. E no fim, a questão da gravidez é acaso, gente. Tem uma amiga minha que tinha 2 folículos por mês, achou que nunca ia engravidar, tá esperando o segundo filho. Uma amiga minha não tinha, ela tem ovário policístico, Sim. não tinha um dos ovários, precisou congelar, porque tá com câncer de mama, conseguiu congelar 20. Eu consegui congelar 6, com 2 ovários funcionais. E aí pode ser que alguém que congelou 3 consiga ter um filho por Claro. FIV, e alguém que congelou 17 não consiga. Então, essa questão do congelamento abre muitas janelinhas na cabeça. E eu acho que o principal é as mulheres entenderem que não é uma coisa que você precisa fazer, como tem sido falado por aí. Sim. Mas é mais uma coisa pra gente entender se é um desejo seu, sabe? Super. E se você vai fazer só por medo de se arrepender, só porque a sociedade espera, só porque estão falando que é pra fazer, ou se é uma coisa que você quer pra você. Porque, como diz a minha médica, o congelamento tem que vir pra facilitar a sua vida, não pra criar mais um problema. Super. Então, ele vem pra ser mais uma coisa que te abra portas. Mas se é pra ser abrir mão de viagem, abrir mão de outros sonhos porque vai pagar o congelamento, perder oportunidades na vida porque vai ter que congelar, se vai te deixar desesperada, vai ter que passar pelo processo 500 mil vezes, é melhor avaliar bem, sabe? O que você quer pra sua vida. Sim, não, mas é delicado, né? Porque, nossa, é uma decisão tão, acho que importante, né? Que é tão desafiador que a gente tenha que ter essa decisão nos 30 e poucos Horrível, anos, Mari. né? Nossa, porque eu vejo pessoas ao meu redor muito angustiadas com essa coisa do congela, não congela, o que que faz. E eu acho que isso tem deixado algumas pessoas que eu conheço angustiadas até nos relacionamentos interpessoais. Então, por exemplo, não congelei, tô com 37 anos, então preciso dar um jeito de namorar e de casar, Exato. sabe? Então, aí é por isso que aí o congelamento entra como uma coisa que facilita um pouco. Exato, Ele não concordo. garante o bebê. Mas e você congelando, você fala, pô, não preciso ficar desesperada porque tô ampliando minhas chances no futuro. Sim. É pra ser um pouco isso, sabe? É muito interessante, porque eu tenho atendido alguns casais que estão nesse processo de engravidar, né? Nas tentativas da gravidez. E é uma coisa tão delicada, né? Porque são lutos mensais, quando não consegue, né? Quando os casais estão tentando. É o sexo que vira uma bosta na vida deles, porque vira um sexo puramente reprodutivo chato. Pra E aí fazer. entra muito meu trabalho nisso, né? De como que a gente faz o sexo ficar mais legal, mesmo sendo algo que eles têm que fazer, porque falam que perde a espontaneidade. Gente, sexo nenhum é espontâneo. Eu tenho essa tese de que não é. Você geralmente sabe quando você vai transar. A gente só se engana achando que não sabe que é espontâneo. Aham. Você geralmente saiu de casa com a calcinha bonita. Não me engane, não se engane. Mas, bom, nesse tema, eu vejo muito. Já tive pacientes que falavam assim: nossa, durante o meu processo de tentar engravidar, eu percebi que eu quero ser mãe, mas eu quero adotar. Aham. Porque eu tô percebendo que eu não quero gestar. Sabe? E é muito interessante, porque isso, eu acho que se deparar com isso, se deparar com congelamento, ou se deparar com o vamos engravidar, revela muita coisa que tava embaixo do pano, né? Porque aí Muito. revela muito isso de, nossa, eu acho que eu tava tentando beber só por causa dele, porque toda vez que eu menstruo, eu fico feliz, já escutei isso. Também quando eu menstruo, eu fico um pouco aliviada, né? Então, imagina que você tenha enfrentado muitos questionamentos, e você tava comentando antes da gente começar a gravar, que isso acabou sendo, entre aspas, né, mais fácil porque você tá se sentindo bem agora. Sim, mas é isso. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô bem psicologicamente. Então, eu tô muito certa de várias coisas, tô com a autoestima no lugar. Mas é um processo hormonal que mexe muito com as emoções. Então, eu fiquei à flor da pele, fiquei mais reativa. No pós, teve um dia que eu fiquei depressiva, assim, queria só que o dia acabasse. Mexeu comigo. E aí eu acho que se eu não tivesse um momento bom, talvez os hormônios iam embora e as coisas que o processo me despertou continuariam reverberando em mim, sabe? Que é isso, é um processo que mexe com muitas coisas emocionais. Tanto na coisa de encarar a situação da maternidade no momento que você não tá planejando ser mãe, né? Não vou ser mãe agora. Mas aí você lida com tudo que você falou das suas pacientes, você lida com
um futuro que você quer ter, um medo de não dar certo, você quer que tenha o máximo de óvulos possíveis para ser eficaz, aí você fica nervosa. Será que eu ficava nervosa? Será que eu apliquei certo? O medo deu. Porque todo dia você põe um remédio na sua própria barriga, uma canetinha Sim. com agulha. E se eu fizer errado? E se eu ovular porque eu fiz uma coisa errada? Você passa, tipo, 2 semanas preocupada de fazer tudo certo, da melhor maneira, tá investindo dinheiro, tempo, emoção. Mexe muito com a gente, sabe? E é, tanto é que é um assunto que fica difícil de falar no papum. Porque. No papum você diz no Não, Reels, no... não. Responder aqui pra você de uma forma Ah, sucinta, tá. por exemplo. Porque realmente é muitas camadas. E eu fiquei pensando, tipo, minha primeira motivação pra congelar era assim: eu, eu tô com medo de tomar a decisão do não e me arrepender no futuro. Então eu vou fazer o sim só pra ficar livre disso, pra eu parar de ficar angustiada com a dúvida. Minha primeira motivação foi essa. No fim foi bom que eu entendi rapidamente que eu sim quero ser mãe, que era um desejo que tava ali travado, porque eu não tava conseguindo abraçar ele por 500 coisas. Importante falar que tem muitas mulheres que de fato não querem ser mãe e que, né, porque às vezes as pessoas acham que a mulher, ai, quem fala que não quer ser mãe é porque ainda não descobriu. Gente, Não. o não desejo de ser mãe também é um desejo. O desejo de não ser mãe também é um desejo. Mas no meu caso, então foi interessante eu passar por isso. Mas a primeira coisa foi, deixa eu ficar livre disso logo, vou resolver, vou congelar pra ficar mais em paz. Enfim, se você tem condição financeira e quer fazer isso pra ficar mais em paz, então faça também. Mas Super. saiba que você vai adentrar num universo aí, vai investigar um monte de coisa que pode te deixar insegura, quando no fim da vida, gente, ela acontece no acontecimento. Então, assim, eu vou saber se eu vou ter filho no dia que eu tentar engravidar e não tiver. Não sei se vai ser natural, não sei se vai ser no congelamento. A gente faz o congelamento para ser mais uma coisa. É mais uma tentativa de tentar ter controle sobre o acaso, no fim das Sim. contas, sabe? E no fim a vida, gente, ela vai mostrar pra gente o que for aparecendo, a gente vai ter que lidar com o que dá E acho que é uma conta. escolha muito pessoal, né? Acho que isso é uma coisa importante que a gente tem repetido, mas deixar o mais literal possível de é pessoal. Sim, o que tiver passando na tua cabeça enquanto você nos escuta é teu. Sabe? É o teu desejo, né? E assim, gente, eu não tenho a menor vontade de gestar, de ficar grávida. Mas depois que nasceu minha sobrinha, ela parece muito comigo. Tem aquela coisa do ego, de ver os genes, né? A gente gosta dessa coisa. Então, assim, essa coisa de querer ver alguém, um serzinho com meus genes, totalmente egocêntrica, me interessou. Mas também a gente tem que começar a pensar também que existem outras formas de maternar. Sim. Então, se você não tem condição financeira, se você não quer pensar nisso agora, se não é uma coisa que você tem vontade, também não precisa ficar na noia, porque tá todo mundo fazendo, porque existe, porque falam que tem que fazer. Se com 40 anos você quiser ser mãe e não conseguir de forma natural, existem outras formas. Você Sim. pode, inclusive, fazer estimulação hormonal para engravidar natural. Você pode fazer. Tem muitas Sim. coisas a serem feitas. Então, o congelamento ele tenta antecipar um problema que pode ser que você nem tenha, porque pode ser que você engravide antes, pode ser um monte de coisa. Então, entende aí o que vai te deixar mais em paz, se encaixa na sua vida agora e Perfeito. abrace isso. Não, perfeito, também acho. Acho que tem muitas maneiras, acho que essa é uma decisão também, né, de pensar. Não sei se é uma decisão, mas é uma pergunta de sozinha, você teria um filho? Eu acho que isso é uma pergunta importante. Porque acho que quando a gente pensa que, eu teria só se eu encontrar a melhor pessoa para viver. Então, é o que você falou lá atrás, né? Então, será que você realmente quer? É. Né? Porque isso é uma coisa que a gente escuta muito. Mas bom, acho que é isso. Muitas perguntas para você refletir aí. E aí, pra gente ir fechando, Clara, você falou, agora, a gente comentou um pouco agora, e eu ia te perguntar um pouco antes e ficou para trás, sobre você estar passando por esse momento mais tranquilo com você mesma. E você fez esse vídeo que eu adorei, falando: gente, acontece, depois de 13 anos de análise, encontrei a paz. Comenta como é estar nesse momento sem tantas Deixa eu fazer uma angústias. correção. Foram 9 anos nesse 9. processo agora, que eu já, Pronto. já fiz a análise antes, mas não. E então, menina, negócio de louco. Porque eu achava que era fake news. Tipo assim. Mentira. Primeiro eu achei no passado que eu era perturbada, ansiosa e que tinha seres de luz no mundo, abençoados, que não sentiam nenhuma angústia. Aham. Aí um dia eu falei isso e minha analista riu da minha cara. Mas de fato dá pra viver mais em paz consigo mesmo. Sim. E isso não passa por não sentir angústia. Pelo contrário, é aceitar que a angústia existe e que os problemas vão existir
e que você vai ter sempre que resolver um negócio, você vai se frustrar, as coisas podem não acontecer do jeito que você quer, mas que você vai dar conta. Pelo menos, né, pra mim, foi isso que tá acontecendo comigo. Mas eu vou dar conta de atravessar. Então, assim, não vou nem dizer que eu sou ansiosa, porque eu não me considero mais uma pessoa ansiosa. Mas eu sempre tentava prever cenários. Pode ter eu falo que eu tenho tendência à ansiedade. Eu Sim. tenho tendência a ficar ansiosa. Mas é porque antes eu era a ansiedade ambulante. Tá. Eu andava, saía pelo poro, sabe assim? Porque eu tava sempre tentando prever tudo, pra ter controle de tudo, pra conseguir pensar todos os cenários e poder me preparar, né? Tá atenta. Tô cuidando de tudo, tô cuidando de todo mundo, tô cuidando de mim, tô pronta, tô vendo. E isso não adianta nada, só serve pra gente ficar desesperada na correria. Claro. E aí, esse entendimento de que as coisas vão acontecer e eu vou atravessar elas, seja quebrando a cara e me recuperando, ou seja, passando por aquilo e me mantendo firme. Enfim, o que vai acontecer não vai ser o fim do mundo. Nada vai ser o fim do... Eu falei isso no vídeo, né? Nada vai ser o fim do mundo até ser, de fato, o fim da nossa vida. Sim. Então, eu aprendi que eu vou dar conta. Então, não tem por que mais eu ficar desesperada prevendo sobre cada coisa de paquera, sobre cada coisa de trabalho, tentando... Eu tinha muito essa coisa de querer saber como é que vai ser pra eu arriscar. Se eu já souber que vai dar certo, eu vou. Mas assim, a gente não vai saber nada, gente. Eu cheguei nesse momento que eu entendi que eu não vou saber nada e que não tem como me preparar pra tudo e que se der tudo errado, eu vou dar conta também. E aí isso tá me dando uma paz, que eu até falei pra minha analista, se quiser me usar de case, de que psicanálise existe, pode me usar de estudo, faz aí o relatório sobre mim. Ela ficou rindo da minha cara. Mas é porque, de fato, eu já fiz outros processos terapêuticos antes, já tinha feito análise, mas eu tô nesse processo de 9 anos, muito engajada, também fiz um curso no meio do caminho, que quando a gente começa a estudar sobre psicanálise, parece que dá um fast forward, assim, no processo analítico, né? Sim. Porque a gente vai entendendo umas coisas. Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu vi uma análise sobre a Ana Paula do Big Brother, que eu acho que eu tô me encaixando um pouco nisso agora, sabe? Um cara falando que quando você se conhece, é muito fácil, é muito difícil alguém conseguir de pilha, te atacar, te deixar sei lá, te magoar de alguma maneira, porque você se conhece. Então, se a pessoa te critica, sei lá, você é grossa. Sou grossa. E daí? Sim. Isso não te dá o direito de me tratar dessa maneira. Sim. Eu sou muito chorona. Ai, Clara, você é muito chorona. Sou chorona. Mas isso é quem eu sou. Qual é o seu problema, né? Então, assim, quando a gente entende todos os nossos lados, isso constitui uma coisa muito poderosa de autoestima, que não quer dizer que a gente vai ser arrogante, vai destratar os outros, mas que a gente para de permitir que qualquer coisa destrua a gente. Super. Isso é muito importante. Eu adorei. Super. Na análise, né, quando eu estava estudando, a gente falava muito, né? Pergunta-se muito sobre se existe um fim da análise, né? Será que existe acabou a análise? E não sei dizer que linha, mas uma das linhas da análise fala que o fim da análise, na verdade, seria esse momento que você atravessa o conflito, sabendo que ele existe, enxergando que a incerteza é sempre maior do que a certeza e tendo um pouquinho mais de paz com isso. Ótimo, mas eu espero que esse não seja o fim da minha análise. Não. Bom, não sei. Quando eu vou agarrar essa minha analista uns anos aí, minha filha. Se você espera que não, acho que pra ela também tá tudo bem. Acho que faz parte do querer também, né? Então, assim, pode até acontecer da análise, uma hora eu terminar a análise, mas aí eu vou ter que arrumar outra linha só pra eu ficar pôr as coisas no lugar, mas acho sabe? que essa que é a graça. Você pode fazer isso. Você pode ir pra outras linhas e vendo, mas quando fizer sentido pra você também, sem antecipar. Bom, queria te agradecer por estar aqui hoje. Foi ótimo! E bater esse papo sobre vários assuntos. Espero que tenha sido bacana pra vocês que estão aí ouvindo. Tem alguma mensagem final que você quer deixar? Que costure tudo isso que a gente falou, que a gente foi pra tantos lugares, né? Nossa, a gente tagarelou aqui, hein? Sim. Eu acho que o que eu tento passar para as pessoas que me seguem, que eu acho que é muito importante para as mulheres, não abra mão de você. Isso não quer dizer ser arrogante, não olhar para o outro, mas eu acho que é essa coisa de se olhar, escutar o próprio desejo, parar de tentar... A gente tem muita vontade de ser querida, a gente acha que a gente vai ser querida, pelo menos eu era assim. A gente acha que vai ser querida atendendo aos desejos dos outros, tanto num relacionamento a dois, quanto nas amizades, na família. Mas a gente gosta de tantas pessoas que não atendem aos nossos desejos completamente, não é verdade? E a única pessoa que pode fazer pelos seus desejos é você. Então, tente se conhecer, tente encontrar ferramentas para ouvir melhor o que você busca dessa vida, o que você quer para você.
porque existem sim caminhos pra gente viver uma vida menos angustiada, menos aflita, menos desesperada. E cada um tem o seu, né? O meu foi a psicanálise, que me ajuda muito, e outras coisas que eu faço aí. E o que eu recomendo é que você procure alguma coisa que te ajude a dar esse chão e essa força para que você tenha condições de lidar com qualquer situação na vida. Adorei, obrigada. Então, obrigada a você que ouviu a gente até aqui. Se você quer acompanhar a Clara no Instagram, @Clara Novaes. É Clara Novaes com I. Clara Novaes, tá aqui na descrição do episódio. Se você tá vendo a gente no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixar um comentáriozinho aqui. E no Spotify, não esquece de avaliar 5 estrelas esse podcast, seguir, ouvir os papos com as outras convidadas maravilhosas. E é isso, obrigada, Clara. Adorei, mais uma Mari, vez, obrigada. adorei. Um beijo em vocês e boa semana.